Então, Ana, eu vou pedir para você se apresentar, né? Muita gente aqui já te conhece, mas algumas pessoas ainda para te conhecer. O Ah, áudio está tudo ok? bem? Obrigada, Karina. Vocês estão me escutando bem, né? Tudo? Ah, tá. Não, porque deu uma cortada você para mim. Eu sim. O pessoal agora está ok. Eles disseram que o áudio está ok. Então tá. Então, boa Para noite, mim está ok. gente. Obrigada pelo convite, por estar aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Então, como a Elza aí propôs para eu me apresentar, eu sou psicóloga, né? Tenho uma pequena caminhada aí na psicologia de 22 anos já, né? Como psicóloga clínica, psicóloga da saúde. Hã? Passa o tempo. É, mas vamos Como dizer que foi passa o tempo, hein, ontem, Ana? né? Que eu me Jesus. formei, enfim. Então, sou psicóloga clínica, psicóloga da saúde, né? Também tenho mestrado, doutorado na área de psicologia e também sou professora universitária, né? Acho que tá bom por aí, né? Dá pra gente parar, senão eu vou denunciar muito a minha idade. Ah, então tá. Não, né? Esse negócio não vou falar mesmo, não. O importante, Ana, assim, é legal Uhum, falar da tua experiência, uhum. né? Nessa área da cirurgia bariátrica. Assim, o respaldo que dá para você trazer todos esses Num primeiro pareceres aí para as momento, na pessoas. minha formação, eu tive contato há mais de 14 anos atrás, vamos por assim, com o processo final da cirurgia bariátrica. Então, o hospital que eu trabalhava fazia cirurgia para os pacientes que já tinham feito a cirurgia bariátrica e estavam na parte da plástica. Então, esse foi o meu primeiro contato. Ainda quando eu estava lá na época do mestrado, isso é época de Sobrapar, Elza. Faz tempo. E aí, Aham, e lembro. aí depois que eu voltei para Fui lá, fui Curitiba, lá. que eu voltei a atuar aqui, né, eu passei a trabalhar com é, na evangélica, né, que hoje não tem mais o curso de psicologia lá, e eu passei a ser preceptora no hospital evangélico, né, do serviço de psicologia bariátrica. Tá? De psicologia para cirurgia bariátrica. O que é ser preceptora? Então, eu era a psicóloga responsável no serviço e eu formava os alunos para poder atuar nessa área. Né? E ali a gente atuava desde o pré, né, o durante e o depois a cirurgia. Então, lá eu comecei a atuar em agosto de 2010, fiquei lá por 6 anos, né? Hoje eu não atuo mais lá, depois que encerrou na faculdade evangélica o curso de psicologia, não que o serviço de bariátrica deixou de existir, mas é porque era um convênio que eles tinham, né? Então, muitos setores do hospital, antigamente, eram coordenados por professores da faculdade. Com a extinção, eles passaram a ser abarcados pelos próprios profissionais do hospital, né? Então ele deixou de ter uma característica de ensino e ele passou a ser só um serviço clínico, como a gente chama. Né? Então eu formei muita gente, muito aluno na área de psico, que hoje faz avaliação, trabalham em outras equipes, que trabalham, alguns trabalham só com isso, né, com avaliação, acompanhamento para a cirurgia bariátrica, e outros não. E aí hoje eu faço mais avaliação, acompanhamento a nível clínico mesmo, né? Eu tenho vários profissionais aí que encaminham para eu fazer a avaliação e também como pesquisadora, né? Como pesquisadora, eu continuo atuando nessa área junto à universidade, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica, né, e Obesidade, inclusive a gente teria esse ano nosso com maio, né,
mas ele foi transferido para dezembro, então por conta da pandemia. Acredito que agora vai ser online também, né, como a maior parte dos eventos científicos. Então, lá, junto com outros profissionais da área de saúde mental, a gente tem produzido materiais, né, para ajudar as pessoas. Inclusive, nesse evento deve sair um livro novo que a gente está produzindo justamente na área de saúde mental para o paciente, né, tanto aquele que é pré ou aquele que está fazendo ou pós-bariátrico. Acho que é isso. E legal. Nossa, ó, vocês estão vendo, gente, assim, né, que realmente tem algo para poder trazer científicos, não só da ciência acadêmica, mas também da prática. Muito legal, Ana. E você falou aí que, né, existe todo um processo, o antes, o durante e o depois. E é isso que a gente vai conversar. Antes, quais emoções, e a gente, né, o nosso objetivo aqui é trabalhar também essa característica emocional. Quais são, então, Ana, as emoções que geralmente acometem o paciente naquele período que antecede a preparação para Veja, a mais evidente, a que mais aparece, né, é a ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção secundária, né, então ela não é uma das emoções básicas que a gente tem. Então aqui eu não estou falando de doença, ansiedade, eu estou falando da emoção mesmo, né, que essa todo mundo sente, todo mundo tem, para resolver esse problema. Né? Mas uma coisa que a gente vê conforme o procedimento vai se aproximando, o processo vai caminhando, eu acho que assim, uma das coisas que aparece muito é a questão do medo, né? O medo, ele fica bem evidente. Então, por isso que todo esse trabalho anterior ao procedimento, à cirurgia em si, ele é importante, né? Ele é importante para quê? Para a gente conseguir identificar como é que esse indivíduo tá, até porque assim, ó, se esse indivíduo tiver no dia da cirurgia um grau de ansiedade muito elevado, que não é aquela ansiedade normal, daquele friozinho na barriga que a gente sempre tem quando vai fazer algo diferente, ele pode não realizar o procedimento, porque ele pode ter alteração da pressão arterial, então o anestesista não vai fazer anestesia, né? Então envolve um encadeamento aí. Né? Então, por isso, assim, eu me incomodo muito, sabe, Elza? Tem muita gente, e infelizmente tem muitos profissionais também da área de psicologia, que encaram, porque perante a legislação, a pessoa que vai fazer cirurgia bariátrica, ela precisa ter uma autorização do psicólogo ou do psiquiatra. E essa avaliação é uma avaliação detalhada. Só que tem gente que acha que é uma conversa, uma única vez com o profissional da psicologia. E muitas vezes eles procuram perguntando se você dá a carta de autorização para a cirurgia. Então, assim, acaba sendo que você não tem a oportunidade, né? Eu não trabalho com esse processo. São um conjunto de sessões que a pessoa precisa fazer, até para pergunta que você fez, para conseguir identificar emoções. A gente não identifica em uma vez, nada é mágico na psicologia, né? A gente tem um conjunto de instrumentos, de estratégias, de formas para avaliar tudo isso, né? Então a gente precisa de tempo para fazer isso. Então, são, no mínimo, aí, 4, 5 sessões. E aí, tem gente que não... e muitas vezes a gente ouve. Ah, mas o fulano, em uma sessão, ele me dá a carta. Então, boa sorte com o fulano. Né? Então,
Um risco muito grande, porque O inclusive risco, pode acontecer isso, de chegar próximo ao procedimento e a pessoa não conseguir realizar, né, o procedimento por conta dessas variáveis. porque a ansiedade realmente Uhum. eleva a pressão arterial até batimentos cardíacos, né? E você acha assim que o nível de ansiedade para o paciente bariátrico é diferente de um Não, paciente que vai fazer, às vezes, um em outro termos procedimento é cirúrgico? igual e pode ser até maior, Não, é igual. né? Porque o que acontece aqui, veja, vai ser uma Ah, mudança, inclusive de estilo de vida, né? Vai ter uma mudança de imagem corporal, vai ter uma mudança de uhum, hábitos, então assim, não é incomum, tá? A ansiedade poder ser até um pouco maior, uhum. por conta de tudo que pode acontecer nesse pós. Não de coisas ruins, mas assim, de como a pessoa vai conseguir encarar, enfrentar isso mesmo, sabe? Aham, nossa, porque, e por isso que eu pensei que haveria daí um É. grau diferente de ansiedade. E até um grau maior, eu imaginei, por causa disso, né? Por causa Uhum. das inúmeras mudanças que essa pessoa vai sofrer. Não só nas características físicas, É. mas também no padrão Uhum. alimentar, nos Assim, ó, hábitos, né? o Alimentares e índice tudo. de obesidade mórbida, ele hoje, ele é muito parecido entre homens e mulheres. Se a gente for ver os dados, inclusive, né, do último levantamento que a gente Uhum. teve de 2018, que 2019 não saiu ainda, inclusive a gente tem mais homens obesos mórbidos até do que mulheres. Só que mulheres procuram mais pela cirurgia bariátrica Uhum. porque a obesidade mórbida é mais culturalmente e socialmente aceita entre os homens. Aham. Nossa, e o Brasil? Ele estaria em Como que assim? Que classificação? classificação? Uma Um classificação ranking mundial? de. Teria algum? É, Então, realmente, o é nível de que é muito obesidade difícil a gente ter da um população no levantamento ranking mundial, entendeu? E o Brasil ele não tem muito hábito. Uhum. A gente nessa área até de obesidade a gente tem um bom levantamento, mas a gente não tem levantamentos desses dados mundialmente Uhum. falando todos os anos. Então, o último dado que a gente Uhum. tem é um tanto quanto antigo. Não vale a Ah, pena a gente se fixar nele, porque não é real, não é de agora, entendeu? As coisas mudaram, mas assim, o Brasil é um dos países que mais faz cirurgia bariátrica. Isso a gente sabe. Mas nós não somos o país que mais tem obesos ah, mórbidos. Porque quem faz cirurgia bariátrica é quem tem obesidade mórbida, né? ah, Então você tem um índice que precisa. Hã? ah. Por isso que tem que passar por Exatamente. isso que tem que E por passar por isso que aquele tem que processo passar por também esse processo não só psicológico, psicológico, né? avaliação de todos os profissionais, e é um acompanhamento que você faz de longo prazo. Não é um único profissional atesta ou o cirurgião. Então tem o cirurgião, tem o psicólogo, tem o nutricionista, vai ter o pneumo, o cardio, o endócrino, né? E esse problema da obesidade, ele tem que ter o IMC ou acima de 40, ou então acima de Uhum. 35 se ele tiver comorbidades. Então, o que, que a gente quer dizer com comorbidades? Ele tem um problema metabólico que seja demonstrado clinicamente que ele não consegue perder peso de maneira natural. Né? Ah, tá. Aí, Uhum. por isso que tem que fazer toda Sim, uma análise, né? Até sim. com o nutricionista, tudo, com o endócrino. E Ana, existe aí nessas sessões, você falou que A então o gente lida com ideal a ideia seriam de pelo 4 a 6 menos sessões na parte de quatro, psicologia, né? aí Tá? Veja, se a pessoa vai fazer o acompanhamento
se a pessoa Isso. faz o Então, acompanhamento por nesse plano de período, saúde, inclusive eles colocam como recomendação que a pessoa tem que passar por no mínimo 2 anos de acompanhamento com a psicóloga. É um período mais longo. Não, antes do procedimento. depois, tem todo um... Nossa, e Sim, depois ainda vem todo, né, que a gente vai falar aí do depois. Ana, então nesse antes, nesse processo para preparação, e aí a gente percebe, você mesmo falou que há uma chance de um grau elevado de ansiedade pelas inúmeras mudanças que acontecerão na vida dessa pessoa. Existem técnicas, então, para se a pessoa, se o profissional identifica que a pessoa está com um grau realmente elevado de ansiedade, existem técnicas para sim. ajudá-lo a Sim, diminuir isso é essa avaliado ansiedade? caso a caso, Como é que isso... né? A gente tem um conjunto, um arsenal de técnicas aí psicológicas, então que a gente vai avaliar o que vai funcionar melhor com cada indivíduo. Né? Não vai ter tipo um manual, vamos dizer assim, tanto que muita gente fala assim, já procurei na internet e não encontrei, justamente. Porque, por isso que essa avaliação é importante, porque daí a gente consegue entender qual é o nível, qual é o tipo, que fatores que estão associados, e a partir disso a gente pode fazer um treino de controle de ansiedade, né? Que é o nome técnico, mas o como isso vai ser feito vai depender de cada paciente, porque não necessariamente o que funciona para mim, para controle de ansiedade, funciona para você. Pode. E assim, depois É pode usar aplicável em outras situações. em outros momentos. Porque Que nem depende você... do padrão de comportamento que ele tem, Uhum. né? Que Ele bom. consegue. Mas normalmente o que acontece? A gente acaba fazendo uma visita a esse paciente, né? No momento pré-operatório, para ver como ele tá, enfim. A gente vê muitos familiares também. A rede de apoio é muito importante nesse momento cirúrgico, né? Inclusive na questão dos hábitos, dos comportamentos que eles vão ter. Não adianta eu acompanhar uma pessoa no procedimento cirúrgico, que está fazendo cirurgia bariátrica, e de repente levar uma coxinha para o quarto para comer, né? Porque normalmente esse tipo de procedimento permite acompanhante, mas normalmente essa pessoa ela não está doente, então ela não precisa seguir uma dieta, o acompanhante. Só que a pessoa precisa. Mas assim, já houve necessidade de repente, nessas sessões pré-operatórias... Mas a gente chama. Uma das sessões é com a rede de apoio. Ou alguém... Né? É com aquela pessoa que vai acompanhar. Justamente. Porque, veja, essa pessoa, principalmente aí já, né, fazendo tô vendo aqui, tô acompanhando, nosso tempo tá passando, então também vou me acelerar um pouquinho. Quando essa pessoa faz o procedimento, ela vai ter todo o tempo de readaptação, ela vai ter um processo de alimentação diferente, e esta família, ela vai precisar se adaptar a isso, né? Então, assim, não adianta, de repente, enquanto a pessoa está na dieta líquida, que essa parte da dieta é toda com a nutricionista, a gente só auxilia como isso vai ser feito, né? Quais as dificuldades que a pessoa tem e tal, e o restante da família sentar para comer uma feijoada, né? Então, toda a família vai passar, pelo menos num período, por uma reeducação, mudança de hábito aí, não é? Ana, a Karina inclusive, né? Porque envolve todo o processo núcleo familiar. Inclusive assim, né? Tá falando assim, por isso que a gente fala que a preparação ela começa antes do procedimento, mas eles vão depois executar para depois fazer a manutenção.
Porque não adianta, alguns pacientes têm esse hábito, né? Eu vou fazer a minha despedida e um dia antes, 2 dias antes da cirurgia faz o que a gente chama uma orgia alimentar. Isso é péssimo, porque a mensagem que ele manda para o cérebro dele é que ele vai continuar comendo muito. E isso não vai acontecer nos próximos dias. Então, é comprovado cientificamente, em experimentos, tudo, o quanto a privação de alimento pode, inclusive, desencadear comportamentos, mudança de humor, raiva, né? Eu costumo sempre fazer uma, né, eu acho que sempre que a gente pode usar uma metáfora nesse processo é muito importante, né? Então eu sempre pergunto às pessoas com o devido respeito, porque a gente tem que contextualizar, se eles gostam de animais, se eles têm um cachorrinho próximo ou conhecem alguém que tem. E pergunto para eles o que acontece quando, então, ou eles ou essa pessoa conhecida viaja e deixa esse cachorrinho por um final de semana sem alimento. E o relato normalmente é, quando volta a casa está destruída. Então, assim, veja, eu não estou chamando, por isso que eu falo com o devido respeito, né, Elsa? É uma metáfora. Não estou chamando ninguém e nem comparando, mas mostrando que o comportamento, quando você for privado de alimento, se você não entender, ele pode desencadear essa agressividade também, né? E a pessoa, quando faz o procedimento, ela fica, dependendo do tipo de cirurgia, do método, do processo, algumas horas ou até alguns dias, somente fazendo inserção de água. Né? Claro que ela está sendo alimentada pelo soro, de outras formas, mas ela fica sem. Sim. Todos os dias necessários. Então, essas sessões pré aí, ela vai ter todo esse processo de conscientização também, né? Da alteração de humor que ela vai sofrer, provavelmente. Muito interessante. A Karina está falando aqui, ó. Antes da cirurgia, a pessoa passa por dieta para regular alguns índices, certo? Existe uma quantidade significativa de pessoas que, nesse processo, escolhem desistir por se ver que conseguiria sem? Assim, então, tem porque assim, são dois pontos, né? A gente tem sim aquelas pessoas que já tentaram realmente de tudo, já mudaram os hábitos e elas têm o que a gente chama de problemas metabólicos. E elas realmente não conseguem perder peso, tá? Então, o procedimento visa ajudar nesse sentido, ok? Mas a gente tem várias pessoas que acabam indo para, né, indicação e o procedimento cirúrgico, mas tem muito isso, tá? Cultural. Inclusive, tem muita gente que pensa assim, vou engordar bem para ir fazer a cirurgia bariátrica e aí ter, vamos dizer assim, né, o índice esperado, fazer e depois ficar bem. Esse milagre, porque as pessoas acham que vai acontecer um processo milagroso que naturalmente e aí isso não acontece. Né? Então, por isso, quando ela pergunta ali, sim, daí tem muitas pessoas que quando começam a fazer todo o procedimento para a cirurgia e a nutrição passa toda uma mudança de hábito que vai ter e a gente começa a trabalhar junto, muita gente, ela percebe uma mudança. O índice não é alto de pessoas que desistem, quando ela pergunta em índice. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que vão procurar, como eu expliquei, já tentaram outras formas, mas sempre tem um ou outro, né? Eu acho que um dos casos mais interessantes que eu atendi, porque quando eu trabalhava como preceptora, era um ambulatório SUS que atendia o Paraná todo, né? Uma pessoa que veio pra gente, porque pelo SUS não são pessoas só de Curitiba, né? Então a pessoa morava no interior do Paraná
E no interior do Paraná, ela morava na zona rural. Mas eles não tinham o hábito de comer as verduras que eles produziam. As verduras que eles produziam era para engordar os porcos que eles vendiam e era o sustento da família. Então, veja, essa foi uma paciente, por isso que retrata bem isso. Conforme a gente, com a equipe de nutrição e a própria equipe médica, conseguiu mostrar a possibilidade de hábitos mais saudáveis, entendeu? Mas é você conseguir ajudar nesse processo, né? Que, né, mudar um padrão cultural mesmo ali, de consciência, né, de conscientização. Gente, que interessante. Ana, e pós-cirurgia, quais são as emoções mais comuns? Antes você falou que geralmente é a ansiedade e mais próxima da cirurgia, o medo. E depois da cirurgia? Então, todo mundo tem uma tendência a pensar que é a alegria, né? Mas, veja só, a gente tem que tomar um cuidado, que o que acontece muitas vezes é a questão não da alegria, mas da euforia, que é uma alegria excessiva. Mas isso eu estou falando lá na frente, a médio e longo prazo, quando houve a perda, porque assim, a cirurgia bariátrica, ela faz uma redução de peso significativa, né? E dentro dessa redução de peso significativa, altera a imagem corporal e altera o próprio físico, né? Tanto que, como eu comentei no início, o último procedimento nessa cadeia pode ser uma cirurgia plástica, né? Para retirada do excesso de pele, dependendo da quantidade de peso, e aqui eu tô falando de pessoas que têm acima de 150 quilos, né? 150 quilos para mais, vai ficar um excesso de pele considerável. Chega uma hora que a pessoa não perde mais peso e ela não tem como estruturalmente, né, aquela pele ser comportada no organismo. Mas está perdendo peso, claro que ela começa a se sentir bem, começa a se sentir melhor, né? Mas se ela não fez toda essa avaliação anterior, ela corre o risco dessa alegria ser transformada em euforia, e essa euforia que vai acontecendo pode trazer problemas, que daí é o que a gente vê e que tem muitos dados de literatura de pessoas que acabam desenvolvendo alguns tipos de compulsão, né? Seja por compras, porque daí eu tô me sentindo diferente, eu quero comprar muito, como não consegue comer mais aquela quantidade por bebida, né? A compulsão sexual também é bastante comum, porque era uma pessoa que antes, às vezes, né, tinha uma vida sexual bastante prejudicada, e aí, posterior ao se sentir bem, né? Alguns, e muitas vezes, sabe, às vezes é um dado bem significativo que a gente tem. Há muitas relações onde os parceiros, as parceiras, mantêm, né? A gente coloca entre aspas, mantém aquela obesidade. Então, eles preferem os seus parceiros, parceiras obesas. E não foi uma única vez, foram várias vezes de quando, principalmente aqui, principalmente mulher, tá? Resolve fazer o procedimento de serem abandonadas pelos companheiros no dia que se internam para fazer a cirurgia, né? Então, primeiro vem essa sensação de abandono, e daí depois, por isso até essa euforia, compulsão sexual, como uma forma de lidar com tudo isso, né? Compensar. Entende? Compensar. Isso. Seria uma forma de compensar. Ali na proposta da própria live, você coloca como tema o equilíbrio. Então, o ideal é o equilíbrio, né? Porque ela não vai viver no estado de euforia, não. Porque até não é adequado para o organismo, né? A euforia. E também ela, né? Ela
não, assim, o ideal Uhum. é ela chegar no equilíbrio emocional. Como essa pessoa poderia chegar a isso? Quanto tempo ela precisaria, então, também de um acompanhamento? Enfim, qual seria o caminho Então, para essa há pessoa alcançar esse controvérsias, né? equilíbrio, então? Algumas pessoas dizem que, na verdade, você precisa só do acompanhamento do cirurgião e da nutricionista. Mas os cirurgiões e as nutricionistas, eles estão cada vez mais reconhecendo que de Uhum. nada adianta o trabalho deles se não houver a psicoterapia, né? O acompanhamento do psicólogo mesmo. Por quê? Porque as maiores Ah, mudanças, além de físicas, são emocionais. Então, assim, pensa, Elza, uma pessoa que comprava uhum. roupa 50, 52, ou precisava fazer roupa sob medida, e de repente ela passa a comprar a calça 38. Uhum. Você percebe a diferença no tamanho? Então tem uma mudança de É. imagem corporal, né? Então, se a pessoa não faz no momento posterior o acompanhamento psicológico, esse é um problema bem considerável. Né? E, Ana, existe até uma certa teoria de um tempo favorável para o cérebro constituir essa nova imagem, né? Para o cérebro aceitar essa nova imagem. Até, nas cirurgias plásticas fala-se Uhum. muito disso, né? Que a pessoa leva um tempo Sim. para se reconhecer até na nova imagem. Isso também acontece na bariátrica, e quanto tempo Novamente, seria né? mais Eu ou sei que menos? muitas vezes a gente quer dados numéricos de quanto tempo. Aí vai variar muito na quantidade de peso que a pessoa perdeu, no tipo de mudança que ela tem, né? Eu acho que nesse aspecto, um dos Uhum. casos mais significativos que eu já atendi era uma pessoa que era é, professora de educação infantil, sabe? E durante o tempo que ela, por ser professora de Uhum. educação infantil, durante o tempo que ela fez o procedimento e o pós ali de 4 meses, ela ficou apto para trabalhar, que ela teve autorização e tudo Uhum. mais, os alunos não a reconheceram por causa da mudança. E aí foi aonde Nossa, e ela aí? entrou em crise. Ela vinha bem, vinha super bem, e aí foi aonde ela mais precisou do acompanhamento psicológico, entende? Então, por isso que eu te digo, a gente, o que a gente tem, os Nossa. protocolos, eles indicam, né, que na verdade, depois de 6 meses de cirurgia, é que essas principais questões emocionais do pós-cirúrgico podem se tornar mais fortes. Mas não é a regra que 6 meses depois a pessoa já está completamente com o Ah, cérebro adaptado. Não é incomum pessoas com 1 ano depois de cirurgia dizerem que ainda às vezes saem para comprar roupa, entram e pedem o número errado. Entende? Que não quer dizer que ela não aceitou a nova imagem, uhum. mas às vezes ela Nossa. passou 30 anos da vida dela naquele manequim, né? Uhum. Né, Uhum, né, de adaptação cerebral mesmo. E até, assim, uhum. quando você estava falando ali das emoções, né, as prováveis emoções depois no pós-cirúrgico, será que a diferença de alimentação, a gente sabe que o carboidrato, o açúcar, eles elevam alguns elementos químicos que dão, né, que Sim. até aceleram o grau de ansiedade. E quando a pessoa ela consome menos carboidrato, porque ela vai diminuir drasticamente, também açúcar, isso vai alterar pelo nível da quantidade de carboidrato que ela vai Então, adquirir por de isso que a alimentos, gente também fala vai que a alterar o mudança humor é dela, importante também vai desde alterar aí os antes. estados de Porque, humor. assim, logo depois no procedimento, e não é indicado para o paciente bariátrico um alto índice de consumo de carboidrato, entende? Muitas vezes eles não conseguem.
né? Claro que isso é um papo muito mais para a equipe de nutrição e tudo mais, para eles explicarem o que está aí em jogo, né? Esse equilíbrio e tudo mais. Mas é muito comum algo que acontece que é o dumping, né? O que é o dumping? A pessoa consome, é como aquilo que eles falam assim, fica engasgado. Então, se for gordura ou açúcar, é como se o organismo congelasse. E às vezes para pequenas coisas, pequenas quantidades, né? Então, assim, a gente sabe, sim, que o açúcar altera, né? Altera o comportamento, altera a ansiedade, altera o sono, dá mais agitação. E aí pensa assim, não, mas essa pessoa depois, ela vai ficar bem então, porque ela vai consumir menos. Mas ela pode continuar agitada e alterada pela privação que ela não se treinou a fazer antes. Isso, porque daí ela vai sentir como se fosse uma abstinência, né, como a gente falta. fala. Por isso que ele precisa falta, ser devagar. E aí, cada vez mais, sabe, Elza, eu acho que isso, assim, vale a pena até conversar com o pessoal também da nutrição e tudo mais. Cada vez mais tá comprovado, né, de que o açúcar, não só o carboidrato, o açúcar no nosso organismo, de uma forma geral, ele tem efeitos muito semelhantes à cocaína, tá? Isso em pesquisas experimentais, em pesquisas já com humanos feito. Então, por isso que a gente fala, se você retira tudo de uma vez, a pessoa pode ter uma síndrome de abstinência. Abstinência. Ela fica irritada, aumenta, não é? Muito. Por isso que muitas pessoas, e a gente tem a descrição, né? E eu tenho N pessoas, principalmente aquelas próximas, aquelas que fazem questão de chegar e dizer assim, então, quero te contar que eu consegui fazer cirurgia rapidinho, que eu não fiz o procedimento, que eu não fiz, né, o procedimento assim de acompanhamento, tá tudo bem. E depois elas se tornam outras pessoas, elas não conseguem, inclusive, manter o círculo de relações que elas têm outro padrão de humor, tudo mais, por conta disso. Sim. Altera todo o funcionamento. Pessoas que se tornam agressivas também. Gente, se você achou esse bate-papo aqui fantástico, como eu achei, vai ali, clica no coraçãozinho pra gente. Ana, olha, gostei demais, né? Muito obrigada. Eu já vou aqui meio que terminando, por quê? Porque na última vez, Ana, a pessoa estava falando e acabou, porque em 1 hora o próprio Instagram fecha. Então, eu quero agradecer a sua presença, assim, foi fantástico, né, gente? Ó, coraçãozinho aí, porque realmente foi muito esclarecedor. Eu sabia que seria desse nível e, assim, eu já, de novo, agradecer toda a sua disponibilidade, todo o seu carinho. E, né, agora passar para você falar, você também tem você tem o grupo como que é o nome do Instituto? Crescer Psicologia. Eu te acompanho lá. Ó. Grupo Crescer. Isso. Então fala aí também desse trabalho para tô vendo as minhas alunas me mandando caretinhas aqui também, ó. A Jane. Eu não sei se aparece todo mundo para mim aqui, a Karina. Então, lá a gente trabalha com psicologia clínica, né? Psicologia da saúde, e as demandas que aparecem, né? Nesse momento, a gente está só com atendimento online. Eu acho que isso é bem importante de deixar claro, assim. É uma opção nossa, né? Do pessoal que atende lá, que trabalha, né? Porque a gente não se sente seguro, a gente entende que a psicologia é um serviço, é um braço que está funcionando com o teleatendimento, né? E a gente trabalha ali no Biocentro, Elza, onde tem só profissionais de saúde. Então você pega médicos, dentistas, fisioterapeutas que precisam ver o paciente presencialmente, né? Então eu acho que é importante a gente ter esse cuidado de saúde, né? Mas a gente realiza
atendimento com crianças, adultos, idosos, adolescentes, todas as faixas etárias. A gente falou em algumas lives aqui, Ana, sobre ansiedade, sobre as consequências, né, aí, assim, o quão nós ficamos emocionalmente afetados em períodos de isolamento. A gente trouxe vários estudos aqui, e eu dou aula, né, para crianças, Sim. e venho percebendo, Ana, eu atendo pais também por telefone, a gente está mantendo atendimento, e assim, as crianças estão extremamente afetadas emocionalmente também, sabe? Elas não estão sabendo lidar com esse período prolongado. Elas falam, prof, né? A gente precisa, né? Elas falam assim, eu não gostava de ir para a escola, mas eu agora não eu estou com preciso ir para a saudades de escola. estudar, eu Então estou a com gente está saudades da precisando, a gente escola. Eu percebe. ouço muito isso dos meus adolescentes. Uhum. É, na escola. Então, assim, a gente vê essa necessidade e a importância de profissionais como você. Eu já vi que você dá Uhum. também palestras sobre emoção, né? Uhum. Sobre a teoria aí da inteligência emocional, sobre as emoções básicas. Também, se a pessoa precisar, Crescer. é lá Isso. no Grupo Uhum. Crescer, ela Isso, encontra encontra lá. também essa Pode assessoria, esse procurar apoio? a gente ali, pode Tá. deixar uma mensagem que a gente responde. Acho que estamos para E crescer. aqui no Instagram procurar lá, né? Arroba Grupo Crescer. No Instagram ela pode procurar Isso. lá, né? Arroba É Grupo G Crescer, Crescer que que tem aí. ela encontra Uhum. também. Então, Uhum. ó, G Crescer. Tá, G Crescer. Então, muito Imagina, obrigada de obrigada a você. novo, tá? Eu agradeço. E vou pedir a tua autorização aqui ao vivo para eu postar depois no nosso Pode, YouTube, pode, pode ser? pode Posso sim. postar essa live lá? Então tá bom para Uhum. ir Tá bom, então. possível várias pessoas, tá bom? Gente, então, muito obrigada pela presença de todos. Daqui a pouco vai fechar, para ele não fechar na Então tá nossa bom. cara, a gente fecha. Olha lá, o Isaac tá falando, a filha dele de 6 anos. Ah, confuso com as Tchau, tchau, professoras. gente. Tá bom? Até. Tchau, gente. Muito obrigada, Até. Ana. Deus te abençoe. E Beijo. tchau. Beijo.